Olá, meu nome é Olá Veleci e vou apresentar a pesquisa O Discurso da Comunicação Pública em Tempos de Pandemia. Análise das campanhas governamentais do DF referentes à Covid-19 no Instagram. Desde o surgimento da pandemia de Covid-19, o tema da saúde pública passou a ser extremamente discutido e demandado entre os meios de comunicação. Com tamanhas exigências por parte do povo para se manter informado, vieram diferentes necessidades de instruir e controlar melhor o que estava sendo transmitido através das redes sociais. Entretanto, a pandemia de Covid-19 mostrou de forma ampla como os governos possuem um déficit comunicacional em decorrência de pouco planejamento e pouca avaliação das mídias e redes sociais. O objetivo dessa pesquisa foi identificar as abordagens das informações prestadas no Instagram do GDF sobre a pandemia de Covid-19 entre fevereiro de 2020 e maio de 2021. A ideia era destacar as diversas aplicações da comunicação pública para assegurar a eficácia dos processos de comunicação entre Estado, governo e sociedade civil. Em relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória com uma abordagem qualitativa. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais referentes à comunicação pública com base nos autores Pierre Zemun, Paolo Mancini, Elizabeth Brandão e Jorge Duarte. Também foram realizadas leituras com os temas mídias sociais e pandemia de Covid-19. Após a seleção dos posts, foram incluídos na pesquisa todas as postagens produzidas entre o período estipulado, publicadas no Instagram do @govdf, @govdf, que contivessem a pandemia de Covid-19 como um dos eixos centrais da informação a ser passada. O Instagram do @govdf foi escolhido por ser a rede social mais utilizada pelo GDF e possuir, na época da pesquisa, 164 mil seguidores. As publicações foram analisadas e categorizadas conforme vínculos com os eixos transparência, acesso, interação e ouvidoria social da comunicação pública de Duarte. E para analisar os temas propostos nos posts, foi utilizada a análise de conteúdo por categoria temática da Bird. Verificamos que das 302 postagens selecionadas, obtivemos 205 publicações no formato imagem e 97 no formato vídeo. Com relação aos eixos, tivemos acesso com 255 e transparência com 210, que apareceram com mais frequência do que interação com 57 e ouvidoria social com apenas 5. Informamos que, em relação aos eixos da comunicação pública, é possível que um post se encaixasse em mais de uma classificação. Identificamos que as publicações podem ser divididas em 6 categorias: medidas governamentais, com 87, esclarecimentos sobre a pandemia, com 73, boletim da saúde, com 60, vacinação, 52, investimento, 21 e testagem, 9. Concluímos que a pandemia de Covid-19 apresentou um duplo aprendizado. Em primeiro lugar, a vulnerabilidade dos governos em questões de saúde pública. Em segundo, o déficit comunicacional em decorrência de um pouco uso de planejamento e pouca avaliação das mídias e redes sociais. Não chegou a se constituir uma ouvidoria pública que desse voz às críticas à população sobre as ações de saúde pública desenvolvidas pelo GDF. Sem essa ouvidoria, as queixas e denúncias da população, bem como as possíveis sugestões, não tinham visibilidade, não se convertiam em mudanças de ação e permitiam que graves faltas e omissões continuassem. A equipe do GDF acertou na escolha das pautas, que serviram para informar, mobilizar e instruir a população. No entanto, nem sempre conseguiu estabelecer um diálogo com respostas ágeis e esclarecedoras, visto que as fontes governamentais eram contraditórias. Havia um presidente que negava, um governador que se omitia e uma Organização Mundial da Saúde que nem sempre inspirava confiabilidade, pois frequentemente entrava em contradições, em decorrência inclusive da dinâmica de uma pandemia.